Então, eu preparei um conteúdo para vocês e depois eu vou disponibilizar esse conteúdo, vou mandar por e-mail, tudo, para vocês terem toda a parte teórica. E em relação à aula passada, para a Van que estava aqui, eu não consegui escanear as partes do livro, porque o meu scanner está quebrado. Então, ele já foi consertar, e assim que chegar eu escaneio e mando para vocês. Mas esse conteúdo eu já vou disponibilizar já, que é o planejamento da aula. Bom, eu vou começar falando um pouco de planejamento, o que é planejar, qual que é a origem da palavra. Eu gosto muito de focar na origem da palavra, então, para a gente saber exatamente a raiz do que é a essência mesmo do que é a palavra, do que significa. Planejar é uma junção de fonética de palavras, que vem da palavra planejar e mento, que seria o sufixo. Planejar vem da palavra do latim, planos, cujo significado é achatado, nivelado. Então, a gente pode perceber que planejar vem da palavra plano, que significa colocar numa coisa plana. Então, é bem antigo mesmo, quando as pessoas começavam a desenvolver o seu planejamento, escrevendo em papéis, escrevendo em papiros, é uma palavra muito antiga. E o mento é um sufixo do latim também, que quer dizer resultado ou produto de uma ação. Então, o planejamento, ele é o resultado, o produto de uma ação de colocar no plano, de colocar as suas ideias ou esquematizar tudo numa superfície plana. Hoje em dia, a gente tem várias maneiras de desenvolver o nosso planejamento, não é mais no papel, não é mais no caderno, não é mais numa agenda, a gente desenvolve planejamento em computadores, em tablets, a gente tem aplicativos específicos para isso. Você simplesmente coloca o conteúdo lá e ele já planeja toda a sua rotina para você. Isso é fantástico, mas a gente tem que criar uma rotina. Não adianta você só colocar no papel, não adianta você só usar um aplicativo que está auxiliando você a se planejar. Você tem que criar isso dentro de você. O planejamento, ele é interno, ele não é externo. E ele vem através da rotina. Então, você tem que desenvolver uma rotina. E isso é muito importante. É a primeira parte de qualquer tipo de planejamento, seja planejamento de negócio, seja planejamento pessoal, você tem que desenvolver uma rotina. E para a gente falar de planejamento estratégico ou planejamento de negócios, a gente tem que falar primeiro de planejamento pessoal. Então, a pessoa não consegue desenvolver um planejamento para uma empresa, para um negócio, ou para qualquer ação que for, uma ação externa, um projeto de consultoria, você não consegue desenvolver esse planejamento se você não tem um planejamento pessoal, se você não é habituado a utilizar o planejamento na sua rotina. Então, eu acho interessante citar alguns pontos para você começar a se planejar na sua rotina, começar a se planejar a parte pessoal. Primeira coisa que não adianta... primeira coisa é a definição do seu método de planejamento. Então, você vai escolher uma ferramenta, pode ser uma planilha do Excel, pode ser um aplicativo, pode ser agenda Google, pode ser até uma agenda normal de escrever mesmo, para quem gosta de escrever, ou um daily planner, que hoje está muito comum também. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma agenda específica para planejamento. Ela é muito mais específica do que uma agenda só que tem os dias da semana. Ela tem tudo, tem planejamento diário, planejamento mensal, planejamento de cada hora, então você coloca lá o que você faz em cada hora. É muito interessante isso, para quem é organizado e consegue lidar. Eu, por exemplo, pessoalmente, não consigo lidar com agenda nem daily planning. Para mim tem que ser no celular ou alguma coisa que vá no computador, que me lembre que eu tenho que planejar. Então, o bom do celular e do aplicativo é que eles lembram a gente que a gente tem que planejar. Então, ele tem um despertador, tem um sinal que está escrito lá, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para você se habituar a ter uma rotina.
Então, o primeiro método é escolher a ferramenta. Como cada um é de um jeito, existem diversas ferramentas, você escolhe o que você mais se identifica. Aí você escolheu a ferramenta. A primeira coisa que você tem que fazer, você coloca num papel ou numa planilha, antes de mexer na ferramenta, todas as suas atividades. Isso é muito importante. Antes de mexer na ferramenta, você lista todas as suas atividades, independente de horário e de nada. Você precisa ter muito claro quais são as atividades e quais as atividades dos seus parceiros também, das pessoas que você lida no dia a dia que influenciam na sua rotina, como filhos, ou marido, ou um funcionário, um companheiro, um sócio. Você precisa ter a rotina deles também, da parte que influencia na sua rotina, porque isso mexe direto com, mesmo que ele não tenha esse planejamento, você anota lá o que você tem que fazer com ele, as reuniões, para você se planejar e não ficar dependendo de outra pessoa, e você acaba até ajudando outra pessoa. Depois que você fez isso, listou todas as suas atividades bonitinho, você vai começar a mexer na sua ferramenta. Então, a primeira coisa que você faz é definir os horários das refeições. Então, o horário do seu almoço, o horário da sua janta, do seu café da manhã, do lanche da tarde, se tiver, que é essencial para você saber a divisão da manhã, da tarde e da noite. Isso é muito importante, porque a gente precisa também ter os nossos tempos livres e conseguir planejar o nosso tempo livre. E o que eu recomendo, que isso eu aprendi na prática, é não dividir o nosso dia em manhã, tarde e noite. A gente tem que saber exatamente quando que é a nossa manhã, quando que é a nossa tarde, quando é a nossa noite. Mas é melhor dividir o dia em horários, porque a partir daí você sabe exatamente a atividade que você vai fazer em determinado horário. Lógico, óbvio que ninguém começa uma atividade exatamente às 8 da manhã e termina exatamente às 9 da manhã. Isso não existe. Mas se está ali no papel, a gente vai se planejar e vai trabalhar o nosso consciente, nosso subconsciente, lá no fundo, isso a Lu sabe, para a gente se acostumar com isso, acostumar com os horários. E isso é muito importante para a gente ter uns horários bem definidos e não trabalhar simplesmente, na parte da manhã eu faço isso, isso e isso. Porque acaba não ficando organizado, você acaba esquecendo de uma coisa, você acaba dando prioridade à primeira coisa, daí a segunda já não dá mais tempo de fazer. Então, é muito importante a gente definir horários certos para cada atividade do nosso dia. E a outra dica é separar pelo menos 2 horas para a gente aproveitar o dia também, porque não dá só para trabalhar. A gente tem que descansar, a gente tem que descansar nossa mente, tem que fazer como se fosse uma meditação de tudo que passou no dia, tudo que a gente passou, o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu, o que faltou, o que a gente pode mudar. Então, a gente precisa de um horário só nosso. Então, pelo menos 2 horinhas aí, nem que seja bem no final da noite ou quando você acordar, é muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uma coisa muito importante, que a nossa rotina, ela muda. Ela não é uma rotina fixa. Então, eu não faço toda segunda-feira a mesma coisa, nem toda terça-feira a mesma coisa. Então, sempre que mudar, a gente tem que anotar, a gente tem que mudar. Porque muitas vezes a gente senta e fala, vou construir minha rotina. Constrói e dali não sai, não muda nada. Então, a sua rotina já mudou, daqui 2 meses, sua rotina é completamente diferente e está lá no planejamento que era como era 2 meses atrás. Você acaba não usando mais o planejamento, porque não está te ajudando, não é o que acontece hoje. Então, a gente tem que estar, é um exercício diário mesmo. Semanal, é bom, sei lá, sentar no sábado e ver se é isso que está acontecendo na sua rotina, mas é um exercício diário, porque não é fácil. Eu cito esses passos, mas não é fácil. Para a gente se adaptar a anotar sempre, a seguir a nossa rotina, é muito difícil. Então, é bom a gente tentar fazer um esforço para que isso aconteça de verdade. Eu acho que, basicamente, de rotina é isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Eu vou falar de gestão de tempo,
mas não hoje, porque hoje eu quero mais introduzir o planejamento estratégico mesmo. E para eu falar de planejamento estratégico, eu tenho que falar de planejamento pessoal. Então, eu dei essa introduzida na rotina, mas eu vou falar de gestão de tempo com a Vanessa. Ela indicou para a gente falar, eu achei super interessante. E entra tanto no planejamento estratégico quanto na nossa rotina, no nosso planejamento pessoal. Então, acho que vai ter uma aula só de gestão de tempo, que é bem grande também. Tem diversos materiais na internet, tem diversos livros que eu já estou pesquisando para passar para vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre rotina? Que agora eu vou entrar em planejamento estratégico. Pode falar, né, Lu? Então, eu até tento seguir, né? A gente segue um roteirinho, a hora de mandar e-mail para cliente, de fazer artes, enfim. Mas, por exemplo, tem algumas coisas que fogem um pouquinho do meu controle, como hoje, que uma empresa ligou, normalmente eles ligam no meio do ano, e esse ano eles ligam em janeiro, pedindo 2.000 itens, para depois do carnaval. E aí eu faço o quê? Então, eu não tenho muita saída quando é assim. Eu tenho que trabalhar ou trabalhar, mesmo direcionando uma boa parte do meu trabalho, assim, terceirizando, né? Que é o que eu às vezes costumo fazer. Mesmo terceirizando, na última semana da entrega, eu trabalho 3 períodos. Eu não tenho como. Meu marido de até sabe sobre isso. Então, algumas coisas saem da rotina, algumas coisas saem no meu caso, né? Eu não sei como é que as meninas têm isso, mas algumas coisas saem. Por mais que você planeje, eu já abdiquei de vários fins de semana pelo trabalho, não é assim sempre, né? Mas tem algumas empresas que são as maiores que não tem como deixar na mão. São empresas assim que são fiéis a mim. E não dá nem para reclamar, né? Eles não procuram outra pessoa para fazer o trabalho. Eles não cotam em São Paulo, eles não fazem nada. Eles me ligam direto. Ana Lu, eu quero isso para daqui 20 dias. Não importa, eu que me vire. Eles vão pagar, então, isso que você falou, não é que eu discordo, mas é que no meu caso... Não tem como. Às vezes... Eu falo, mas é isso mesmo, você tá certa. O que eu falo é da gente ter uma rotina. Lógico que eu sei que você tem uma empresa e acaba chegando pedidos de última hora, acaba acontecendo muita coisa de última hora e a gente acaba fugindo da rotina, isso é super normal. O que não tem o que fazer, você tem que fazer, começar a anotar. Então, isso você já deve ter um balanço, você já deve ter um acompanhamento do seu projeto financeiro, do seu planejamento financeiro, e isso acaba acarretando em planejamentos futuros, que daí entra em planejamento estratégico mesmo, que aí você vai começar a planejar para no futuro você não ter que passar pela experiência que você passou agora, que você tem que entregar daqui 20 dias, porque não tem o que fazer, a gente tem que aceitar, não dá para reclamar, quanto mais pedidos, melhor, certo? Aí que a gente vai crescendo, aí que desenvolve a empresa crescer, aí que a empresa cresce. E é aos poucos, não é de uma vez, uma empresa não cresce de uma vez, ela cresce aos poucos mesmo. Então, é um pedido grande que chega de repente, você tem que parar tudo, fazer tudo muito rápido, e deixar tudo de lado, todo o resto de lado, e de repente chega outro pedido grande, e daqui 6 meses mais outro pedido grande, e de repente só vai vir pedido grande. Então, é um projeto longo, mas... Não. E ainda assim, eu não deixo nenhum dos meus outros clientes de lado. Sim. Aqueles que pedem a Vanessa, que eu vou fazer, que tá aqui no grupo, que eu vou fazer as camisetas para a empresa dela. Então, eu não esqueço de ninguém, viu, Vanessa? Não esqueço de você, não. Eu no planejamento aqui. Mas é que eu não esqueci dos meus clientes que compram uma peça. Esses são os meus melhores clientes. Sim, eles compram uma peça todo mês comigo. Lógico. Entende? Então, eu não posso desmerecer e nem... descuidar de ninguém, que você acaba deixando outras coisas de lado. Você deixa a sua vida pessoal, você deixa de almoçar, você deixa de jantar, você deixa de tomar café da manhã, você deixa de dormir. Às vezes no almoço, eu confesso pra você. Então. Muitas vezes. Às vezes eu tomo café da manhã no frente do computador e já tem cliente ligando. Então quando você vê, já é noite, você tem que jantar. Mas eu posso falar, é a melhor coisa quando é assim.
pior se tivesse parado, sabe? Lógico, exatamente. A gente tem que agradecer, porque tem muito pedido. Então, assim, o que eu acredito é que você tem que ter a sua rotina planejada. Obviamente, a gente vai fugir da rotina com muita frequência, e isso é bom. Não acho ruim que a gente fuja da rotina com frequência. Mas que tem que ter um planejamento, tem. Porque aí, quando você pode voltar para a sua rotina. Então, apesar de você ter que sair muitas vezes da rotina, você tem ela ali, você tem o costume de ter uma rotina. Então, é interessante a gente começar a trabalhar isso para você começar a se planejar e começar a planejar a sua empresa também. Sua empresa já está pronta, já tem bastante cliente, pelo que eu percebo. Você trabalha com o quê? Então, personalização de produto. Tá. É assim, com imagens, com fotos, né? Não sei se vocês conseguem ver algumas coisas que ficam aqui. Então, as coisas, é aqui minha bancada de trabalho. Tá. Então, a personalização de produto já com o nome da pessoa é bem legal. Eu amo fazer isso aqui. Transformei minha casa para isso. Né? Que ótimo, que ótimo. É a paixão pelo trabalho. Que ótimo, vai dar certo. Já tá dando, né? Se você tá corrida assim, é porque tá dando certo. Mas eu acho importante a gente começar a planejar, porque toda empresa precisa ter um planejamento estratégico. E tudo que a gente for fazer, até adquirir um cliente novo, a gente precisa planejar. A gente precisa fazer um plano de negócio. Então, é muito importante que a gente crie esse hábito de planejar sempre. Vai fugir da rotina? Vai fugir da rotina. Mas depois você volta. Depois você volta e continua na sua rotina. Isso é muito importante que aconteça. Se, de repente, sua rotina mudar, aí você vai ter que fazer um planejamento maior para você poder almoçar, porque você não pode passar a sua vida inteira sem almoçar, certo? Pode chamar minha mãe de volta aqui? Podia ter, se tivesse minha mãe aqui todo dia. Não é? Mas mais pra frente você vai se planejando, vai contratando mais gente, não é? E vai te ajudando, você vai... É aos pouquinhos, mas no começo é o mais difícil mesmo. Mais alguma dúvida sobre rotina? Alguma colocação? É muito boa essa colocação, porque realmente é o que mais acontece, né? As pessoas acabam fugindo da rotina, e quando você foge da rotina, você não quer mais planejar. Você quer simplesmente, não consigo fazer, não vou fazer. E não é assim, a gente tem que voltar, porque vai fugir da rotina. Então, isso é muito importante para a gente começar a planejar a nossa empresa estrategicamente. Então, o que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico, ele é o desenvolvimento de metas e objetivos que a gente quer para a nossa empresa. Então, qual que é o meu objetivo daqui a um mês? Qual que é o meu objetivo daqui 2 meses? Daqui 3 meses? Qual que é o meu objetivo hoje? Isso é muito importante a gente definir e estudar o mercado para que a gente consiga crescer com a nossa empresa. E crescer de forma correta, não crescer de uma forma acelerada, que fica tudo, vai virando uma bola de neve, uma coisa vai sobrepondo a outra. Quando chega lá na frente, a gente tem uma empresa gigante, uma empresa que dá um lucro enorme, mas daqui a um ano ela vai falir, porque ela não tem nenhuma estrutura. Então, existem muitas empresas assim que crescem, depois de um tempo, com qualquer crise ou com algum concorrente que entra no mercado mais estruturado, a empresa acaba falindo ou acaba diminuindo muito de tamanho porque não tem uma estrutura. Então, o planejamento estratégico ele é essencial para qualquer empresa nascente. E ele é um processo contínuo. O planejamento estratégico, ele é cíclico e ele é contínuo. Então, não é uma coisa que eu vou fazer um planejamento estratégico para daqui a um ano e daí acabou. Pelo menos eu fiz planejamento estratégico da minha empresa. Não é. Eu estou planejando, eu estou pensando, o tempo inteiro. O empreendedor, ele está o tempo inteiro planejando, o tempo inteiro criando metas, o tempo inteiro criando objetivos. Então, a gente tem que aprender a se organizar para que isso não atrapalhe a nossa vida, a nossa rotina, e não atrapalhe a empresa, que cresça sem planejamento, ou cresça com um objetivo só, uma meta que não foi estudada, uma meta que não foi debatida, e isso acaba atrapalhando muito a empresa nascente. Por isso que
mais de 60% das empresas no Brasil hoje não chega aos 5 anos de vida. E eu acho que isso falta muito no Brasil, a gente não tem esse costume, o brasileiro ele é muito intuitivo. Então, eu tenho, eu quero, vou fazer. E a gente tem que se planejar mais. A gente tem que aprender um pouco com os europeus, com os americanos, que se planejam muito. Tudo deles é muito planejado. Então, qualquer coisa, eles vão no mercado fazer compra, eles fazem tudo planejamento. E a gente não é assim. A gente é muito bom porque a gente é muito criativo, muito mais do que outros povos, mas a gente tem que aprender a se planejar e aliar a criatividade com a intuição e com o planejamento. Planejamento, eu queria falar um pouco de estratégia para vocês. Que a estratégia, a origem da palavra dela é grega e significa a arte de comandar. E o estrategista, que é um empreendedor, que para mim são sinônimos, empreendedor e estrategista, para mim é a mesma coisa, significa comandante militar. É bem relacionado com a guerra. Essa palavra teve origem com as guerras gregas. E se você for parar para pensar, existem até algumas teorias que falam sobre isso. Marketing de guerra, ter uma empresa é entrar numa guerra. Então, a gente está entrando no mercado, entrando numa guerra, nós somos estrategistas e nós somos comandantes. Estamos comandando uma empresa, estamos comandando um negócio, vidas, e a nossa vida, que é o mais importante. A estratégia, o que é a estratégia? Como que a gente vai atingir um resultado? Então, ela tem a ver com a capacidade de definir uma direção e apontar a empresa nessa direção, a empresa ou a nossa vida nessa direção. Porém, as ações e os planejamentos de longo prazo, hoje em dia, elas não são mais viáveis. Então, antigamente, as pessoas se planejavam para daqui a 1 ano, para daqui 2 anos, porque os produtos não lançavam tão rápido, as inovações não chegavam tão rápido, não tinha tanta gente no mercado boa, com informação. Hoje em dia, a informação flui em segundos para o mundo inteiro. Então, todo mundo tem acesso à informação, grande parte da população tem acesso à informação muito mais fácil do que era antigamente. Isso acaba viabilizando as pessoas a desenvolverem projetos e a desenvolverem inovações que não eram desenvolvidas tão rápido no passado. Então, hoje em dia, em 1 mês, você consegue lançar um produto inovador no mercado, mas no mês seguinte já tem concorrente da China, já tem concorrente dos Estados Unidos, mesmo que você crie patente. Até porque patente no Brasil é um processo complicadíssimo de longos anos, mas esse é outro assunto. Enfim, a estratégia ela é extremamente importante por isso, para você definir os seus objetivos e suas metas e encaminhar a empresa para atingir essas metas. Uma frase muito legal que o Peter Drucker fala, ele falou no livro dele, que eu separei aqui, é que você não consegue explicar algo importante, quando você não consegue explicar algo importante, é porque você precisa parar para pensar. Então, qualquer coisa aconteceu, por exemplo, uma empresa chegou para você, dando como exemplo a Ana Lu, que uma empresa chegou para ela e fez um pedido muito grande, e agora ela está se desdobrando para poder atender essa empresa. Aconteceu uma coisa que não é normal, não é rotineira. Por que isso aconteceu? Então, é o momento de você parar, pensar e começar a se planejar para o futuro. Então, é extremamente importante isso. Qualquer coisa que acontece com a gente, em termos de negócio, em termos da vida pessoal, que mude a nossa rotina, que faça a gente sair da nossa rotina, a gente tem que parar e pensar. Por que isso aconteceu? Por que eu não consegui um projeto que eu queria muito conseguir? Por que eu consegui esse projeto assim do nada? O que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer para atender esse projeto? Então, é o momento da gente planejar. Por isso que o tempo inteiro a gente tem que estar planejando, a gente tem que criar essa mentalidade dentro da gente, para ela ser automática, ela não ser um esforço, um exercício. É um exercício diário que acaba sendo automático,
mas a gente tem que criar essa mentalidade dentro da gente. Então, em termos de estratégia, era isso. Voltando para o planejamento estratégico, atualmente o grande dilema das organizações no mundo, pelo que eu pesquisei, essa informação eu não tinha, eu tinha uma formação antiga da universidade, e eu fiquei surpresa com isso, porque hoje em dia todo mundo sabe, a gente tem muita teoria, muito conceito, e a informação está muito rápida. Então, todo mundo sabe como fazer um planejamento estratégico. É só você digitar no Google planejamento estratégico. Você vai lá, você tem várias teorias que te indicam diversos passo a passo. Então, é só você seguir passo a passo e vai estar lá. A teoria a gente já tem, o conceito a gente já tem. A maior dificuldade das grandes empresas, das pequenas empresas e de todos os empreendedores é como executar esse planejamento estratégico. Então, é a execução do nosso plano. Como que a gente vai planejar, como que a gente vai executar? Porque a teoria a gente tem, o conceito está lá, pronto e disponível para qualquer um. Não é que alguém não tem acesso, todo mundo tem acesso a essa informação. A gente só precisa saber como executar. E isso em grandes empresas é engraçado porque é um problema muito habitual em grandes empresas. As grandes empresas têm a teoria, têm pessoas especialistas em planejamento estratégico, formadas em marketing estratégico, mas as pessoas muitas vezes não sabem executar ou não têm a experiência necessária para executar. Não vou dizer experiência, porque você não precisa ter experiência, precisa ter força de vontade, que é o mais importante. Muitas vezes, quando você trabalha para uma empresa e essa empresa não te dá estímulos, você acaba não tendo muita força de vontade. Como nós tratamos de empreendedores, a força de vontade já está intrínseca, porque é o nosso negócio. Então, a gente quer fazer, a gente vai dar o sangue e vai fazer de tudo para dar certo. Então, é um pouco mais fácil do que quando você conversa ou trata para funcionários. Outro conceito muito importante é que hoje em dia, o que mudou antigamente, o mais importante era competir. Então, no capitalismo, a lógica é a competição, né? O que move o capitalismo é a competição entre as empresas. E hoje em dia isso está mudando, a gente já está entrando com um novo conceito de colaborar. Então, hoje em dia não é mais a competição que move as pessoas, é a colaboração. Por isso que o planejamento estratégico é tão importante. Envolve outras empresas, envolve intermediadores, envolve fornecedores, os stakeholders em geral. Então, se todo mundo tiver um planejamento ligado, um planejamento correto, a gente colaborando e passando isso para frente, vai dar certo. É o conceito que tem hoje em dia, que é colaborar e não competir. E aí vai a minha indicação do dia, que eu falei que eu ia indicar a cada aula um conteúdo, ou um livro, um filme, e eu indico vocês assistirem, não sei se vocês já assistiram, é um filme bem comum, chama Uma Mente Brilhante. Acredito que já tenham assistido, ou se não assistiram, assistam de novo, porque Uma Mente Brilhante trata do equilíbrio de Nash, que John Nash foi acho que ele foi um matemático. Ele que desenvolveu o equilíbrio de Nash, que desenvolve esse novo conceito de colaboração e não competição. Então, é um jogo onde as pessoas elas têm que colaborar entre si para poder chegar ao final com sucesso, e não simplesmente competir. Eu vou ganhar do outro e vou fazer de tudo para destruir essa pessoa. Que era a lógica do capitalismo alguns anos atrás e ainda está um pouco intrínseca na nossa cultura. Isso, mas está mudando aos poucos. A gente já pode ver até com o empreendedorismo, que as pessoas estão colaborando, estão tirando essa ideia da cabeça, que competir é essencial para você crescer. Então, isso também é muito importante em termos de conteúdo. Essa parte que eu falei. Bom, o planejamento estratégico envolve diversas teorias, como eu já falei para vocês, e daqui para frente, nas próximas aulas, eu vou falar de algumas teorias, como a teoria dos jogos,
Análise SWOT, que é essencial para você começar o seu planejamento estratégico. Análise SWOT, eu não sei se vocês conhecem, análise de Strengths, Weakness, Opportunities e Threats. Seria forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, a gente tem que uma análise interna e externa do seu ambiente de trabalho, do seu negócio, para você começar a planejar daqui um mês, para daqui 2 meses, e assim por diante. Deixa eu ver. Aqui. Vou falar também da análise 360 de oportunidades, as 5 forças de Potter e definição de metas. Como definir metas, como definir objetivos claros, como saber se essas metas elas são aplicáveis à sua empresa, como saber se os objetivos eles realmente são atingíveis. Porque não adianta você simplesmente colocar um objetivo que não tem possibilidade de ser atingido, você vai se frustrar. E a frustração é o pior desestímulo para qualquer ser humano, para qualquer empreendedor. Então, a gente tem que colocar metas plausíveis e metas que nós conseguimos atingir, para cada vez evoluir mais, e colocar metas mais difíceis, mas mesmo assim atingir. Isso é um ponto muito importante, que é a definição de metas. O que eu queria colocar para vocês, que acho que é o mais importante da palestra de hoje, é começar a desenvolver um pensamento estratégico. Então, o empreendedor ele tem que pensar estrategicamente sempre, seja para definir as suas compras no mercado, que nem eu falei, seja para definir um orçamento para uma empresa enorme, você tem que pensar estrategicamente o tempo inteiro. Como que a gente desenvolve esse pensamento estratégico? Primeiramente, você tem que ter em mente que não tem verdades absolutas. Então, o que eu estou falando aqui pode mudar amanhã, pode vir alguém e colocar outra teoria, colocar outra verdade, que não é absoluta, é apenas um complemento daquilo que eu falei, ou daquilo que está escrito, que Porter falou, que qualquer teórico tenha falado, e a gente tem que sempre adquirir esse conhecimento. Então, não tem verdades absolutas, é só acúmulo de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais palestras do tutoria a gente assistir, acredito que seja melhor para qualquer empreendedor ou para qualquer negócio que esteja sendo formado. E a gente tem que visualizar a estratégia como uma ciência. Então, a estratégia ela não é um plano que eu estou traçando, ela é uma ciência. Então, ela tem teoria por trás e ela está sempre. E não é apenas ler a teoria e confiar na sua intuição. Você lê a teoria, aprende aquilo e confia na sua intuição. Não, lê a teoria, você tem uma intuição, você tem uma ideia, você vai lá e você tem que confirmar essa ideia antes de praticar qualquer coisa. Você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, você tem que adquirir conteúdo, você tem que fazer pesquisa de mercado, você tem que conversar com seus concorrentes, fazer parcerias. Então, não é simplesmente um plano, é uma ciência mesmo. Tem gente que estuda a estratégia e faz diversas teorias sobre ela. A construção de um plano de negócios, que é essencial para qualquer planejamento estratégico ou para qualquer desenvolvimento de projeto. Então, você tem que construir um plano de negócio, que eu vou falar também nas minhas próximas aulas, que isso rende uma palestra inteira, que é o desenvolvimento de um plano de negócios. Tem até uma outra tutoria que está falando de plano de negócios também, que acho interessante assistir. Eu não sei o horário, que eu não estou com ele aberto aqui agora, mas acho legal ir atrás. Que é muito importante a gente desenvolver um plano de negócio para qualquer projeto, para qualquer planejamento estratégico. E o plano de negócio ele envolve planejar, envolve formular, pesquisar, planejar, introduzir e acompanhar. Então, é um processo cíclico também, que nem planejamento estratégico. Tem que estar sempre acompanhando, sempre comprovando se aquilo está dando certo. Se não está dando certo, você vai lá e muda. Você vai lá e pesquisa de novo, planeja de novo.
aplica aquilo de novo e depois acompanha. Se não deu certo, muda o que está errado. É um projeto cíclico. E é importante também a gente olhar todas as facetas do nosso projeto. Então, a gente não pode simplesmente, eu vou desenvolver um produto, eu vou entregar um produto final para o meu consumidor. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar nos meus parceiros, eu tenho que pensar nos meus fornecedores, eu tenho que pensar nos meus clientes, nos investidores, eu tenho que pensar nas pessoas que estão trabalhando comigo, ou nas pessoas que possivelmente podem trabalhar comigo. A gente tem que pensar em todos esses aspectos. O planejamento estratégico está aí para isso, para ajudar a gente a fazer um plano dos nossos stakeholders todos. Então, isso é essencial. E a gente tem que sempre estar conversando com eles sobre o nosso planejamento estratégico. Então, olha, meu plano é esse, deixar tudo super claro. Nada escondido. Eu vou desenvolver um novo produto que não tem no mercado, não adianta eu esconder. Não adianta eu não querer falar, espalhar para as pessoas, porque não vai mudar em nada. A gente acha que todo mundo, se eu for contar para alguém, a pessoa vai lá e vai querer desenvolver o mesmo produto que eu, e não é assim. A gente tem que contar, tem que conversar, porque essa pessoa pode ter uma ideia totalmente diferente da nossa, que vire para você e fale, olha, não sei se isso pode dar certo, talvez se você fizer desse jeito ou de outro jeito. E aí a gente vai saindo um pouco da nossa caixinha, a gente abre novas oportunidades. Então é importante isso, a gente não deixar nada em segredo. Acho que, em termos de planejamento estratégico, o que eu posso falar agora para vocês, para dar um norte já, porque é um plano muito grande, né? Eu pretendo tratar muito de conteúdos que envolvam planejamento estratégico. Mas eu acho que o primeiro passo é você definir seus horizontes. Então, você tem as suas ideias, todo mundo tem as suas ideias. Você tem essas ideias, você coloca essas ideias no papel, exatamente como você fez com sua rotina. Você coloca essas ideias no papel e cada ideia você analisa, pesquisa, vê se é possível dar certo. Se tiver uma mínima possibilidade de chance de dar certo, você já investe nela, investe tempo, investe dinheiro, investe conhecimento e coloca um horizonte. Essa ideia eu vou desenvolver tanto tempo, vou desenvolver em 6 meses, em 1 ano, porque você precisa ter metas e objetivos certos. Você precisa ter um tempo, porque senão você só tem uma ideia. Quando que você vai começar a desenvolver essa ideia? Sendo que está vindo pedido de um lado, pedido do outro. Você tem que sair para pegar o seu filho no colégio. Você precisa trabalhar isso daí em algum momento. Então, aí é que entra o planejamento da rotina. Você reservar um horário, 2 horas que seja, da semana, para você tratar só dessa ideia, ou para você desenvolver só esse projeto. Porque ele tem uma meta, ele tem que ser concluído em 6 meses. Então, por isso que é muito importante a gente definir esses horizontes, para a gente conseguir realmente desenvolver as nossas metas e os nossos objetivos. E se a gente definir os nossos horizontes, tem alguns, como é que eu posso chamar isso? Umas dicas. São algumas dicas para você desenvolver, que seria objetivos e metas. Eu vou falar disso na aula de objetivos e metas também, mas você definir metas e objetivos de ajustes emergenciais. Eu vou disponibilizar esse conteúdo para vocês. Os ajustes emergenciais são aqueles que você tem que fazer em 2, 3 semanas. Que você recebeu um pedido muito grande de uma loja, um cliente, e você localizou ali que tem um déficit na sua empresa. Então, você já anota ali como ajuste emergencial. Poxa, se chegar outro pedido grande assim, eu não vou mais errar nesse ponto, já vou mudar agora. Então, isso se chama ajuste emergencial, que você vai fazer muito rápido, daqui 1, 2 semanas. Ações estruturantes, que daí seriam as ações que vão estruturar a sua empresa ou o seu projeto, que normalmente demoram alguns meses e envolvem novos sistemas, estruturas e alguns processos montados. Então,
demandam mais tempo, você coloca 6 meses, 7 meses, 1 ano, são projetos que vão estruturar a sua empresa. E são essenciais porque nenhuma empresa é sustentada sem uma estrutura, né? Precisa de uma sustentação e essas estruturas que vão sustentar a sua empresa. E os planejamentos de longo prazo, que eu já falei que não são viáveis planejamentos de longo prazo aqui, a gente está sempre planejando para daqui a 1 mês, para daqui a 2 meses, mas a gente tem que ter um objetivo a um longo prazo, que é a nova realidade. A gente chama de nova realidade na administração, que é um modelo de negócio operacional que é testado, e ele é testado ao longo do seu planejamento. Então, apesar dele ser de longo prazo, você está sempre testando, sempre testando. Não adianta você simplesmente planejar algo para daqui a 1 ano, e daqui a 1 ano a sua rotina mudar, o mercado mudar, o mercado internacional mudar, e você ficar ali com aquele planejamento antigo e já ultrapassado. Então, você tem que estar sempre testando. É um projeto de longo prazo, mas com pequenos projetos de curto prazo. Então, eu vou explicar isso, como fazer isso direitinho na aula só de objetivos e metas. Mas se você já conseguir colocar num papel os seus ajustes emergenciais, os seus novos negócios, a sua nova realidade, ou novos negócios, e a sua estrutura, já é um passo muito grande mesmo. Então, definindo isso, você já vai começar com o seu planejamento estratégico. E daí vem a análise SWOT, aí vem as forças de força, tudo para incrementar as suas metas e seus objetivos. Eu acho que é isso, mais ou menos, que eu queria passar de conteúdo para vocês, mas dar um geral do que é o planejamento estratégico, como que a gente pode começar a planejar, como que a gente pode tentar internalizar isso dentro da gente, como eu falei no comecinho, para quem não estava aqui, tentar planejar nossa rotina primeiro, e daí mais para frente eu vou especificando, vou colocando conteúdos. Agora que você já fez os novos horizontes, você vai fazer uma análise SWOT, você vai fazer uma análise de mercado. E eu queria saber o projeto de cada uma, o que cada uma trabalha. A Ana Lu acabou de me falar, e a Vanessa já sei também, que eu estou anotando aqui para a gente poder fazer um acompanhamento também, eu poder ajudar vocês a desenvolver o planejamento estratégico de vocês. Então, a Ana Lu, que falou que não tem tempo, que está muito corrida, eu posso ajudar no que for preciso para desenvolver o planejamento estratégico dela. Então, a gente vai dando dicas ou vai dando norte, vai norteando vocês para vocês conseguirem desenvolver esse planejamento, que eu acho que é muito importante para toda empresa. E se vocês já tiverem também um planejamento estratégico para me passar, se eu puder dar uma olhadinha, e que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Eu queria saber que cada uma trabalha, qual o projeto de cada uma, e pedir para vocês sempre me consultarem quando precisar, qualquer hora, qualquer dia. Tem alguma dúvida, me pergunta. Se eu não souber, eu vou buscar informação com alguma das nossas tutoras, ou com outras pessoas, ou em material, em livro. Eu posso fazer isso para vocês, porque eu sei que a vida de vocês também é muito corrida. Não vou dar resposta assim imediatamente, porque eu também tenho as minhas atividades, mas ajudo vocês no que for preciso para desenvolver o planejamento estratégico de vocês. Mas acho que é isso, né? Eu falei sem parar. Acabei me confundindo em algumas coisas, mas acho que tudo fluiu. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Rai, Oi. Eu fiquei pensando assim, né? Eu vou fazer lição de casa. Eu sou péssima para me organizar a agenda. Eu tenho uma agenda novinha, tá? Novinha. Mas a gente só preenche o primeiro mês, né? Depois não preenche nada.
E aí, não, nem o primeiro me preenchi já. Hoje já é 25, não fiz nada na agenda. Assim, vou falar, não preciso pôr na agenda, tenho tudo na cabeça, entende? A gente acha que tem tudo na cabeça, e acaba não tem. A nossa cabeça não acompanha tanta coisa que a gente tem para fazer. Então, e aí eu não sei o quanto que isso interfere, né? Mas eu vou experimentar fazer agenda aí, porque você diz que não adianta colocar assim, porque assim, para mim, eu acho, como eu tenho feito, talvez seja errado, né? Eu falo assim, se eu não tenho um compromisso com o horário, eu não marco. Sim. Então, mas aí você falou dessa rotina, tem que estabelecer uma rotina. Então, eu tomo café, X hora, vou arrumar, lavar a louça, vou fazer faxina, vou atender paciente, enfim. Levar o filho no colégio, voltar. Tem que colocar tudo, né? Você está falando. Então, eu vou me colocar isso como uma meta. E essa parte que você falou do planejamento estratégico, eu vou fazer como você falou também, vou jogar no Google e ver como que é. Eu não sei se você vai detalhar isso, para eu fazer para você olhar também, sei lá, ou não, mas só para saber o que tem que fazer, né? Sim, sim. Então, eu acho que agora o primeiro momento é definir esses novos horizontes mesmo. Definir um horizonte, colocar todas as suas metas, os seus objetivos e as ideias que você tem. Podem ser ideias malucas, ideias que você acha que... Pode ser, porque daí você vai pesquisar cada um, você vai atrás de conteúdo para cada um, e daí você vai saber se é maluco ou não, porque tem muita ideia que a gente acha que é maluca e que não é uma ideia fantástica. Então, a gente tem que colocar no papel, a gente tem muita mania de achar que está tudo na nossa cabeça, e não, a gente acaba perdendo, acaba esquecendo. Às vezes você teve uma ideia fantástica que você nem lembra mais que você teve, né, que pode ajudar outras pessoas. Eu acho legal você estabelecer esses novos horizontes primeiro, e aí vai desenvolvendo aos pouquinhos. O planejamento estratégico não é uma coisa que se desenvolve em um mês ou em 2 meses, é um processo contínuo, como eu falei. A gente tem que estar sempre trabalhando nele. Mas que bom, tomara que dê certo a rotina. Se quiser me mandar, vou adorar ver. Então, novos horizontes do planejamento estratégico é o primeiro que tem que ter. É o primeiro passo, é você colocar as suas ideias no papel. Nem que você não tenha um negócio. Você quer abrir um negócio, você não tem, você tem uma ideia. Você coloca tudo estruturadinho, como se fosse um projetinho, assim, um mini projeto do que você quer, quais os objetivos, quais suas metas. Isso vai mudar ao longo do tempo. Daqui a um mês vão ser outros objetivos e outras metas. Mas você não pode deixar as primeiras metas de lado. Você tem que sempre agregar meta. É o primeiro passo, sim. Posso? Uma coisa que eu percebi no grupo, assim, também, de uma forma geral, é que muitas mulheres que estão ou começando ou que já têm o próprio negócio, tem uma coisa que eu percebi, assim, que às vezes não tem incentivo dentro de casa, tá? Aqui eu tenho do meu marido, ele embarca em todas as minhas loucuras. Que bom! Isso é bem legal, assim, porque você tem, óbvio que às vezes ele me segura, que eu quero fazer, ele tá rindo aqui do lado. Eu tenho umas 10 aí, falar, calma, menos, né? O incentivo de falar assim, eu preciso comprar uma máquina de costura mega powerful, compra. Para fazer isso, vai. Então, ele sempre me coloca para cima. O que eu percebo, assim, em algumas pessoas do grupo, tá falando aqui, é que, às vezes, a pessoa fala, tem uma ideia, eu quero abrir um negócio meu. Aí vem ou o marido, ou a mãe, fala, para quê? Bobagem. Então, o grupo, eu acho que está aí para ajudar todo mundo de uma forma como acho que nunca foi visto, né? Pelo menos eu nunca tinha visto esse mutirão de mulheres assim, todas assim se ajudando. Eu acho que assim, deixa de ouvir quem é o negativo aí da sua casa, né? Ou que está próximo aí, e vem para esse mundo que tá bom demais. A Valquíria tá rindo, não é verdade, Valquíria? Olha lá, deve ser.
Então, eu acho que vai ser muito bom ficar aqui e depois dar continuidade e tirar o que é negativo aí para deixar para trás, mostrar que a gente é muito melhor e mais forte, muito mais empreendedora do que... Sim, isso é muito importante, verdade. Você tocou num assunto muito importante. Pode falar, Vé. Oi, gente. Eu faço parte de um método. Não sei se as meninas já ouviram falar, porque todas nós somos mulheres empreendedoras e principalmente mãe e dona de casa. Não sei se algumas têm o luxo de ter alguém que ajude na parte de casa. Eu ainda não consegui chegar nesse patamar de ter alguém para limpar. Eu falo que eu preciso de uma maid em casa. E eu ainda não consegui ter condições para poder ter. Então, eu tenho que dividir o meu tempo, tanto com o trabalho, ajudar o esposo, levar o filho para a escola, cuidar das coisas e as consultas, aquelas coisas todas. E ainda a faxina e as coisas de casa. Eu ainda não consegui, mas o método que eu estou seguindo, que assim está me ajudando, apesar de vir e mexer, como as meninas chamam lá no grupo, que é cair da carroça. Eu acabo caindo quase o tempo todo, porque eu não consigo seguir direitinho. Mas é um método chamado Fly Lady. Não sei se as meninas já ouviram falar. Você já ouviu, né? A Valquíria já ouviu. É um método muito bom de umas mulheres americanas e tem um monte de mulheres brasileiras adotando esse método. E depois, se vocês quiserem, vocês pesquisam, a Raí e a Lu, sobre isso. Lá fala planejamento de tempo. E assim, eu vou ser sincera. Ela tá no... A Valquíria tá falando que ela tá no grupo também, né? E eu consegui uma única vez, gente, é vergonhoso, podem bater, porque é vergonhoso mesmo. Eu consegui uma única vez fazer um planejamento, administrar meu tempo durante o dia. Gente, foi maravilhoso. Sabe o que é você deitar na cama e saber que você fez milhões de coisas durante 12 horas e você sai, assim, deitou com aquela sensação de dever cumprido? Mas eu só consegui fazer isso uma vez. Eu não consegui fazer mais. Mas eu vou tomar vergonha, igual a Rai falou, eu vou seguir, eu já vou colocar na nossa próxima aula. Eu vou falar que eu já estou seguindo tanto o que você acabou de falar e também o método no caso do Fly Lady também. Aí, se vocês se interessarem, vocês também procurem aí na internet. Ai, que legal, nossa, que dica boa. Eu já ouvi falar, só que eu nunca fui atrás, nunca vi o que é, não sei o que é. Eu já ouvi falar só que tinha uma amiga minha que estava começando a se organizar por isso, que ela tem muito problema com o tempo também. Que é um dos maiores problemas, na verdade, das pessoas, né? Eu vou pesquisar sobre, muito legal. Tinha até esquecido, que bom que você lembrou. Muito legal mesmo. Acho que mais alguém queria falar alguma coisa, colocar alguma dúvida ou colocar alguma opinião. A Val queria estar falando. Manda sim, coloca a gente lá no grupo, Val. Legal. Ai, que bom, meninas, eu gostei muito. Acho que ainda preciso me aperfeiçoar um pouco em termos de treinar o que eu vou falar. Mas eu queria que vocês, se pudessem, para quem eu ainda não sei o que faz, me mandar um e-mail ou explicando direitinho o que faz, ou me adiciona lá no Facebook, que eu estou lá no grupo, e me manda falando o que faz, quais são os projetos, quais os planejamentos, que eu estou à disposição para vocês, para ajudar, tanto em rotina quanto em planejamento estratégico. Eu vou pesquisar sobre esse Fly Lady aí. Vou colocar assim. Mas acho que é isso. Queria agradecer vocês pelo tempo que vocês passaram me ouvindo aqui falar sem parar.